A paz do Senhor a todos. Estamos aqui para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, Lições Bíblicas. Nós vamos tratar hoje acerca da terceira lição, que traz o título O Início do Ministério do Filho do Homem. A gente já viu nas outras lições que vem tratando, usando muito esse termo, Filho do Homem, se referindo a Jesus Cristo. E Lucas tem essa expressão muito própria no seu evangelho e nos seus escritos. O texto áureo de Lucas capítulo 3 e o versículo 22. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. A nossa verdade prática diz assim: viver em comunhão com o Espírito Santo é o segredo para uma vida que agrada a Deus. A nossa lição, ela traz três objetivos. O primeiro objetivo é compreender que a genealogia de Jesus evidencia sua linhagem real. Outro objetivo é reconhecer que a autoridade de Jesus manifesta a perfeição da sua mensagem. E o terceiro objetivo é compreender que no Jordão a Trindade se manifesta a fim de revelar o Salvador. A gente precisa entender, e você já deve ter observado isso, lendo essa revista e lendo outras fontes fidedignas, acerca de Lucas. E Lucas é um evangelista, aliás, é o evangelista que escreve aos gentios. Os outros não têm essa especificidade que Lucas tinha. Ele tem essa preocupação de tratar, de mostrar, de trazer um evangelho voltado não somente, mas para atender, de certo modo, atender o povo, aos gentios, aos não-judeus. João, e a gente vai ver isso logo no nosso primeiro tópico, João vai aparecer em um momento complicado, em um momento crítico da vida do povo de Israel. Um momento em que eles estavam sendo dominados pelos romanos, um momento em que tinha uma insegurança política, uma insegurança religiosa, uma insegurança em todos os sentidos. A situação não era boa em Roma, ou, e mais especificamente, a situação não era boa para quem estava sob o domínio romano e para o povo de Israel, no caso aqui. Uma situação em que era uma briga muito forte, que para uma pessoa morrer era uma grande facilidade. Os próprios líderes se matavam, um matava o outro, ficava com a esposa do outro. Era uma situação bem difícil, moralmente destruidora, digamos assim. E foi nesse contexto que João Batista apareceu. Vai observar aqui, no nosso primeiro tópico, e a gente está chegando nele agora, tratando sobre o ministério de João Batista. No nosso primeiro subtópico, fala sobre o precursor de Jesus. Vem tratando sobre João como o precursor de Jesus, aquele que veio antes de Jesus. Capítulo 3, versículo 2. Sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele recebeu a mensagem de Deus. Ele era alguém que tinha uma proximidade com Deus. Ele é alguém que tinha um relacionamento com Deus. Deus o escolhe para ser o pai de João Batista, o pai daquele que seria o precursor do próprio Cristo. E ele é escolhido para ter um ministério que, como já disse, veio abrir caminho para a chegada de Cristo. Em um intervalo, o povo vivia numa época de um intervalo de 400 anos sem ouvir diretamente a voz de Deus. Não se escutava a voz de Deus como antes, no tempo dos profetas, no Antigo Testamento. É como se Deus estivesse mudo, forma de falar. Deus não estava falando, Deus não estava se manifestando verbalmente, falando por meio de seus profetas. Um período de 400 anos aproximadamente, Deus então levanta João Batista e ele, como já disse no começo, ele vai colocar João Batista em um contexto bem difícil. Era, com certeza, exatamente o contexto que Deus queria e que Deus, de certo modo, precisava para que Cristo aparecesse. João aparece pregando no deserto da Judéia, um indivíduo diferente, usando roupas estranhas, roupas que não eram muito a prática daquelas pessoas, e ele se alimentava também, digamos assim, tinha uma alimentação incomum para aquele padrão da época, para aquele povo,
tanto que isso é destacado no próprio texto bíblico. Mas é interessante a gente observar que a gente leu no texto aqui no versículo quem era sacerdote, sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Não é que houvesse dois sumos sacerdotes, duas pessoas exercendo a mesma função. A gente pode observar que Caifás, que é citado no texto, ele era genro de Anás. Anás não era mais sacerdote, tinha sido de alguma forma tirado da função de sacerdote, e agora Caifás exercia essa função. Mas Anás tinha tanta influência que ele ainda continuava como sacerdote. Na prática ele tinha toda a influência, exercia aquele poder que tinha antes. Só que oficialmente Caifás era quem tinha essa função. Então, na prática, é como se tivesse duas pessoas exercendo a mesma função, mas não tinha duas pessoas oficialmente fazendo isso, apenas Caifás. Só que Anás tinha muita influência. A gente precisa observar também uma coisa interessante. Lucas, ele traz essa situação de mostrar João Batista em um cenário complicado. Se a gente for, e a gente precisa fazer isso, for contextualizar, trazer para os nossos dias, a gente pode pensar assim: nunca vivi uma situação tão complicada no meu ministério, nunca vivi uma situação tão complicada na minha vida cristã, nunca observei isso. João Batista também podia falar isso. Ele veio numa situação bem difícil, num momento difícil, mas era o momento que Deus tinha escolhido para ele. Era o momento que ele tinha que desenvolver o seu ministério, exatamente neste momento. E da mesma forma, é neste momento que estamos vivendo que precisamos desenvolver aquilo que Deus tem para que nós desenvolvermos. E a mensagem de João Batista era uma mensagem direta, uma mensagem, vamos dizer, dura. Ele veio pregar o arrependimento. Naquela situação, naquela sociedade difícil, ele veio pregar arrependimento. Ele veio pregar perdão de pecados. O versículo 3 deixa isso claro. Versículo 3 do capítulo 3. Veio pregar arrependimento e perdão de pecados. Isso quer dizer que sem arrependimentos não há perdão de pecados. É preciso haver arrependimento, e era isso que João Batista pregava. E o segundo subtópico vai tratar a mensagem de João. Lucas capítulo 3 e o versículo 8 vai dizer: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. É como se os judeus dissessem assim: nós não precisamos fazer tanta coisa, porque nós somos filhos de Abraão. Abraão foi aquele que recebeu a promessa de Deus, nós somos filhos dessa promessa. Então, Deus tem uma espécie de compromisso com a gente, Deus está fechado com a gente e a gente não vai ficar de fora porque nós somos filhos de Abraão. Mas João Batista vem dizer: vocês precisam produzir frutos dignos de arrependimento e não ficar com esse discurso dizendo que vocês são amados por Deus, que vocês são queridos de Deus e Deus não vai agir contra vocês, Deus não vai deixar vocês fora do céu ou de qualquer outro pensamento que possa aparecer fora da bênção dele. Não, João Batista está falando que uma coisa não depende da outra. Eu posso sim ficar fora da bênção de Deus, ficar fora do céu, ficar fora do perdão de Deus, porque se eu não produzir frutos dignos de arrependimento, se eu não mudar o meu comportamento, se eu não mudar a minha vida. E a pregação que eu citei de João Batista era: ele pregava o arrependimento para que acontecesse o perdão dos pecados. Isso era necessário. Se não houver arrependimento, não há perdão de pecados. Isso servia para aquele povo na época de João Batista, serve para nós hoje, serve para mim, serve para todos nós hoje. A mesma pregação, o mesmo evangelho, ele não mudou, ele continua sendo o mesmo evangelho. É importante destacar para o seu aluno da escola dominical, destacar para qualquer que esteja ao seu alcance, que a base da mensagem de João Batista era uma mensagem bíblica, tá? E era uma mensagem que estava embasada em Isaías. Ou seja, ele pregava a Bíblia. A gente vai observar aqui no versículo 4 do capítulo 3, você pode ver na sua Bíblia e inclusive conferir com o seu aluno na escola dominical, dizendo: segundo o que está escrito, no versículo 4, no livro das palavras do profeta Isaías, que diz:
Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, ele está pregando Bíblia. João Batista está pregando a Bíblia, pregando o livro de Isaías. Não existe outra forma de pregar o Evangelho se não for em cima da palavra de Deus, se não for em cima da Bíblia. O próprio João Batista deixa isso claro. Indo mais à frente, ainda no segundo tópico, nós podemos observar que aquilo que acontecia não era um movimento meramente emocional, mas de um real convencimento do intelecto diante da iminente manifestação do reino de Deus, que resultam em mudanças de hábitos e atitudes. As emoções por si só não trazem mudança de hábito e atitude, não trazem transformação, arrependimento, mas o Evangelho sim, este traz arrependimento, este traz mudança de hábito, mudança de atitude, porque ele confronta, ele diz o que tem que parar de ser feito e o que tem que começar a ser feito. O nosso terceiro subtópico vai trazer os resultados da pregação de João Batista. Em Lucas capítulo 3 e o versículo 10, então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos por de fazer? Observe que o que levou as pessoas, as multidões a interrogar, a fazer a pergunta, e agora o que é que nós vamos fazer? Exatamente a pregação de João Batista em cima do profeta Isaías. Na Bíblia, foi ele ter pregado Bíblia, foi ele ter pregado o profeta Isaías, poderia ser outro profeta, mas o contexto pedia isso, pedia pregar sobre o profeta Isaías. E essa pregação de chamada ao arrependimento fez com que as pessoas entendessem, por meio da ação do Espírito Santo, já podemos dizer assim, fez com que as pessoas entendessem e perguntassem: o que é que nós havemos de fazer para mudar esse contexto, para mudar nossa vida, para nos enquadrarmos no que está sendo pregado? E agora, como é que fica a minha vida? O que é que eu vou fazer? Como é que eu faço? Essa pergunta é fundamental, porque quando ela acontece, ela define que o Evangelho chegou em alguém, o Evangelho chegou em um coração, chegou em uma mente, o Espírito Santo trabalhou e agora a pessoa está disponível, está aberta para tomar decisões, para entender e saber o que fazer para encontrar, para receber a salvação. Mas isso acontece quando pregamos um evangelho puro. E quando se prega um evangelho puro, nós temos resultados sim. Temos resultados e esse resultado da pregação desse evangelho puro vai levar a mudança de vida, mudança de atitude, mudança de comportamento. Porque tem que haver mudança de comportamento, tem que haver mudança de atitude. E quando João Batista prega, ele prega não para um grupo específico, ele prega para várias pessoas, para vários grupos. A gente vai poder observar aqui no versículo 10, versículo do 10 ao 14, que aparece aqui: as multidões foram alcançadas, mas ele especifica muito mais. Ele diz que os publicanos foram alcançados, no versículo 12, e diz que os soldados foram alcançados, no versículo 14. Tanto que cada um deles fazia uma pergunta específica, e ele vai dizer, dá uma resposta específica para cada um deles. Você que roubava não vai mais roubar. Você que agia, usava, no caso se referindo aos publicanos, coletores de impostos. E você que estava em conluio com os publicanos, agora se referindo aos soldados. Você que estava em conluio com os publicanos, que também pegava a sua parte para apoiar, se fosse preciso, por meio da violência, aquela cobrança de impostos, você não vai mais fazer isso. Então, o que é que haveremos de fazer? O que é que haveremos de fazer? Mudar o nosso comportamento. Quem fazia de uma forma errada não vai fazer mais. Um outro que fazia também de forma errada não vai mais agir assim. Isso é a chegada do Evangelho, mudando, transformando, levando a um pensamento diferente daquele que acontecia antes, levando a uma atitude diferente daquela que acontecia antes. Se essas atitudes não acontecem, se esses pensamentos não acontecem, é porque não houve conversão neste indivíduo, nesta pessoa que se manifesta, que se diz como agora tendo uma nova vida. Porque onde chega o Evangelho é preciso, tem que haver mudança. A mudança vai acontecer. O nosso segundo tópico vai tratar sobre batismo, genealogia e tentação de Jesus. Esse segundo tópico, a gente vai observar logo no primeiro subtópico, o batismo do Filho do Homem. Lucas capítulo 3, versículo 21 diz: e aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus.
e estando ele a orar, o céu se abriu. É importante a gente observar que Lucas é o único evangelista que retrata Jesus orando na hora de seu batismo. Os outros retratam o fato, mas não dão essa especificidade de Jesus Cristo orando na hora de seu batismo. Ele retrata uma vida de oração constante de Jesus. Lucas dá esses detalhes todos. E esse batismo, o batismo para nós hoje, não deixa de ser um reconhecimento. O batismo em águas não deixa de ser um reconhecimento da nossa situação de antes pecador e agora sendo batizado, reconhecendo isso e começando um novo caminhar, uma nova vida, uma nova vivência. Nós temos aqui um detalhe interessante que precisamos observar, é que João poderia usar o que o povo pensava para se projetar, mas ele não procurou sair por esse caminho. Porque quando Jesus Cristo estava chegando para ser batizado, e é possível que João Batista não conhecesse Jesus diretamente na condição de Salvador, mas ele é avisado, ele é dito, ele é anunciado, avisado por Deus, e ele então vê que Jesus vem se aproximando para ser batizado, e tem aquela conversa de Jesus com João Batista dizendo que ele é que tinha que ser batizado por Cristo, porque Cristo era maior que ele. Jesus disse, não, deixa acontecer assim, porque é assim que deve acontecer. E ele poderia dizer, olha, este aí é alguém importante, ele é meu parente, esse que está chegando. Não, ele não usou nada disso. Ele poderia falar assim, eu sou o precursor dele, eu vim abrindo o caminho para ele, mas ele não disse isso. Ele disse aí, este aí, eis o Cordeiro de Deus, este aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele passou a responsabilidade para quem tinha a responsabilidade. Ele disse que Jesus Cristo era realmente Jesus Cristo. E ele disse mais que não era digno nem de desatar as sandálias. Jesus Cristo era um Salvador. Jesus Cristo era a pessoa que era esperada. Não João Batista era o esperado. Ele poderia até dizer, realmente, pelo que diziam dele, João Batista pregando e fazendo tudo que ele estava fazendo, alguém poderia citar e dizer, esse aí deve ser o Cristo, que a gente espera. Não, o Cristo é ele. Ele é o Cristo. Ele não tomou para si, vamos dizer assim, a honra, mas ele passou a quem a detinha. E isso deveria acontecer para que se cumprisse a vontade de Deus. Você pode perguntar assim, mas por que Jesus Cristo foi para ser batizado por João Batista? Para alguém pode talvez não fazer muito sentido, já que Jesus Cristo, digamos assim, estava acima. Alguém pode pensar dessa forma, e João Batista estava abaixo. João Batista era o que anunciava, e Jesus Cristo era o Salvador, ele era Deus, tinha uma natureza divina, era filho de Deus. Mas tudo isso, o fato de Jesus vir se batizar e ser batizado por João Batista, era para que se cumprisse o plano, a vontade, o querer de Deus. O nosso segundo subtópico vai tratar sobre a genealogia de Jesus. Capítulo 13, versículo 23 diz, ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava, como se achava, como se entendia, filho de José, filho de Eli. A gente vai observar aqui, na genealogia de Jesus, que é uma sequência de nomes, um filho de outro, filho de outro, filho de outro, e assim, isso é a genealogia. A gente vai observar que Lucas teve uma intenção, uma vontade, uma clareza em destacar essa genealogia, mostrando que Jesus era humano, sim, nascido de mulher, filho de José, mas quando ele chega lá no fim da genealogia, no livro de Lucas, isso é Lucas fazendo, ele vai dizer que ele vai mostrar que Jesus Cristo acaba sendo, lá no final, filho de Adão, na descendência de Adão, e Adão era filho de Deus. Pode ver lá no final do versículo, tem essa especificidade, dizendo que Adão, filho de Deus. Ou seja, fazendo o processo reverso, Jesus Cristo era também filho de Deus. Então, ele vem mostrar essas duas situações, e principalmente a divindade de Jesus. Jesus era divino. E considerando que esse versículo, este evangelho,
ele era direcionado aos gentios, e gentios inclui-se gregos. Isso era importante para que os gregos eram muito voltados para deuses, divindades. Era importante eles perceberem que Jesus também era Deus e era divino, tanto quanto os seus deuses, no ponto de vista deles, mas claro que era muito mais que os seus deuses, que eram apenas mitologia. Poderia ser outra idade para ser citada aqui, que ele diz, ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar seu ministério. Ele poderia começar seu ministério com outra idade. E para os gentios isso também é importante, porque Lucas fala para os gentios, como já disse, tratando da humanidade de Jesus, principalmente quando ele diz que José era o pai de Jesus. Quando ele afirma que José era o pai de Jesus, eu já falei isso anteriormente, ele deixa claro que Jesus Cristo era humano também, ele tinha um caráter humano. Essa situação que eu falei sobre dizendo que Adão era filho de Deus, a gente pode observar lá em Lucas capítulo 3, o versículo 38. Isso fica bem claro nessa referência. O nosso próximo subtópico, que é o terceiro subtópico, ele vai tratar sobre a tentação de Jesus, tentação no deserto. Lucas capítulo 4, versículo 2 vai destacar, dizendo, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. A gente vai observar que o próprio escritor aqui, o próprio comentarista da lição, ele diz que essa tentação de Jesus lá no deserto, ela tem o objetivo de confirmar a vocação recebida no batismo e de servir como prelúdio de seu ministério público. Ou seja, o ministério de Jesus não seria moleza. Ele teria, sim, muitas situações, eu diria até humanamente dificuldades, porque esse processo todo de 40 dias de jejum e de tentação mostrava o que ele ia viver adiante. Era uma espécie de preparação para esse Jesus homem, do que ele ia viver, do que ele ia sentir, pelo que ele ia passar mais adiante nos próximos anos desenvolvendo o seu ministério. Mas também a gente pode observar aqui que o fato de eu estar envolvido na obra de Deus, envolvido até o tutano, digamos assim, da obra de Deus, isso não me livra de tentação. Não é porque eu estou 24 horas envolvido na obra de Deus que isso vai me livrar de tentação. Não, isso não me livra de tentação. O diabo não desistiu de Jesus, simplesmente desistiu e foi embora para nunca mais voltar. Ele para naquele momento, ele deixa de tentar naquele momento, no final dos 40 dias, ele apenas se afasta. Ele se afasta para voltar em outro momento mais que ele julga mais oportuno, para voltar com novas estratégias. E ele volta. Um outro momento que ele volta de maneira forte é lá quando Cristo estava para ser crucificado, quando Cristo estava no Monte das Oliveiras e orando. O próprio Satanás, ele traz essa possibilidade ali de desistência. E antes disso, ele ainda fala por meio do próprio Pedro, dizendo que Jesus não precisava morrer. Então ele volta a tentar Jesus, ele volta a insistir na sua intenção. Então que fique claro, por mais que estejamos envolvidos em oração 40 dias e 40 noites, envolvidos 100% na obra de Deus, não pense que isso vai livrar você, isso vai nos livrar de sermos tentados. A gente vai sim ser tentado, esse é o papel do inimigo. Sempre ele vai fazer isso, sempre ele vai procurar executar o seu plano. Professor, procure deixar claro para o seu aluno que ser tentado não é o pecado. O pecado está em ceder, em se envolver na tentação, em cair nela, em abraçar ela, em executar ela. Aí sim é o problema que precisa ser evitado. Um detalhe interessante que a gente pode observar aqui no final do comentário desse terceiro subtópico, o comentarista coloca: a narrativa da tentação resume os dois focos do batismo, a orientação do Espírito Santo e sua identidade como Filho de Deus. Quando ele é batizado, o Espírito Santo desce sobre ele e a partir dali tem uma orientação, ele é guiado, tanto que ele é batizado e logo depois disso, saindo da água, ele é impelido, ele é como que levado, arrastado pelo Espírito para o deserto para ser tentado.
ele estava agora sendo levado, guiado pelo Espírito Santo. Esse Jesus homem estava sendo guiado pelo Espírito Santo, levado. Não deixa de ser também o Jesus divino. O nosso último tópico, o nosso terceiro tópico, ele vai tratar sobre o início do ministério público, o início do ministério de Jesus publicamente. Nós temos no nosso primeiro subtópico, que está embasado em Lucas capítulo 4, versículo 21, nós temos a leitura inaugural na sinagoga em Nazaré. E o texto diz assim, o versículo diz: Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabaste de ouvir. Nazaré era uma cidade da Galileia, onde Jesus Cristo foi criado, e ele tinha saído de lá, agora voltava para Nazaré, agora já depois de um certo tempo, ele volta para Nazaré. Então ele entra na sinagoga, Jesus entra na sinagoga, ele toma o livro, vai fazer a leitura e ele diz: Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabaste de ouvir. O que eles tinham escutado? O que eles tinham ouvido? O que eles tinham acabado de ler? Porque aqui o versículo traz só o versículo 21. Ele acabou de ler o quê? Que o Senhor, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, aqueles que, os encolhidos, aquelas pessoas desfavorecidas. E aqui a gente pode contextualizar tanto fisicamente quanto espiritualmente. Mas ele não veio só para pobres, isso fica claro também. Para curar os quebrantados de coração, apregoar liberdade aos cativos, para perdoar, apregoar a liberdade, trazer o perdão, apregoar a liberdade aos cativos, aos prisioneiros, tanto no contexto físico quanto no contexto espiritual. E ainda dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, que andam com fardo pesado, subjugados. Essas pessoas eram alvos, eles eram e são o alvo do Evangelho, da mensagem de Cristo. Para que se enquadrem nessa situação de precisar de liberdade, de curar os quebrantados de coração, os oprimidos, não precisa ser pobre financeiramente, desfavorecido financeiramente. Mas aqui nós observamos uma ação que é tanto social, tanto física quanto espiritual. Ou seja, o Evangelho é para todos que estejam sentindo um fardo pesado, carregando um fardo pesado. E o homem sem Deus, o ser humano sem Deus, ele está assim, todos os seres humanos sem Deus, todos, sejam eles pobres, ricos, de qualquer cor, de qualquer etnia, seja quem for, eles todos estão assim, são pobres, estão com o coração quebrado, eles precisam de liberdade, porque eles são cativos, eles vivem em trevas, eles são cegos, e eles precisam de liberdade na condição de oprimidos. Eles vivem assim, oprimidos pelo pecado. E esse é o Evangelho. É para esse povo, independente de posição social, que o Evangelho vem. E é isso que Cristo fala. Hoje se cumpriu a Escritura que vocês acabam de ouvir. Hoje o Evangelho está sendo pregado, anunciado. Ele abre ali o seu ministério, digamos assim, oficialmente com a palavra, numa igreja. Continuando, a gente vai poder observar, no finalzinho desse subtópico, um detalhe interessante, que é sobre a mensagem de Jesus. Jesus alcança um povo que parece nos dias de hoje. Só que depois que ele prega, que ele diz isso aí, que ele vai começar a falar, ele sonda os corações, ele sabia. Se você acompanhar, e eu sugiro que você acompanhe lendo o texto do capítulo 4, quando Jesus Cristo é expulso de Nazaré, até para lhe dar mais base para tratar com os alunos, vai ser observado que Jesus Cristo fala assim: eu sei que vocês podem estar pensando assim, vocês estão pensando daquela forma, que vocês são filhos de Abraão, que vocês são uma exceção, que vocês têm direitos, regalias com Deus. E aí ele vai dizer mais algumas coisas, ele vai deixar claro para o povo que não é bem assim, que antes tinha muita gente precisando, lá no tempo dos profetas, tinha gente, não tinha só uma viúva que precisava de ajuda, mas Jesus ajudou uma viúva que nem era do povo de Israel. Tinha gente precisando de ajuda e de outra forma, mas Jesus Cristo ajudou, e ele ajudou, e eram pessoas que nem eram da tribo do povo de Israel. Ou seja, o Evangelho é universal, o Evangelho é para todo mundo, o Evangelho é para todos, não só para judeus, é para todo mundo, é para mim, é para você, é para todo mundo.
Mas as pessoas, elas queriam muito mais que isso. Quando elas viram que ele pregou e não trouxe exatamente a mesma coisa que ele fez lá na cidade de Cafarnaum, eles começaram a ficar chateados, porque eles queriam não apenas, eles não ficaram satisfeitos com o evangelho em si, com a mudança de vida, mas eles queriam milagres, eles queriam curas. Eles, de certo modo, não estavam interessados em salvação, estavam interessados em milagres, em curas, em interesses. O nosso segundo subtópico vai tratar sobre o endemoniado de Cafarnaum. O capítulo 4, versículo 33 diz: achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo e bradou em alta voz. Esse homem bradou em alta voz, ele estava na igreja, ele estava na sinagoga. E ele começa a falar, dizendo: tu já estás vindo nos perturbar, que temos nós contigo? Satanás falando por meio deste homem. Jesus Cristo repreende o inimigo, liberta o homem e a situação é mudada, é transformada. É importante a gente observar que nunca se viu tanta ação de endemoniados quanto no ministério de Cristo. No Antigo Testamento a gente não ouve tanto sobre isso, praticamente não ouve sobre isso, mas no ministério de Cristo, Satanás queria a todo custo bater de frente e impedir, mas não conseguiu impedir porque o Senhor, Jesus Cristo, tinha vindo com um objetivo e esse objetivo precisava e iria ser alcançado. E aqui a gente pode observar que alguém pode estar sendo usado por Satanás dentro da igreja, até mesmo sem transparecer, assim como aquele homem estava ali. O próprio Judas desenvolveu um trabalho e ele foi usado por Satanás, mas ele saiu para fazer tranquilamente o que ele foi fazer, que foi trair Jesus, mas ele estava no meio do povo. A gente pode observar também que Jesus ensinava em um sábado em uma sinagoga quando se deparou com um homem oprimido. Foi o que eu acabei de observar. E quando Jesus vive essa situação, ele vai mostrar para a gente um outro detalhe. Lucas traz isso claramente, levanta essa questão que eu também quero levantar com você de maneira bem rápida. Apenas chamar a sua atenção. Crente autêntico, crente verdadeiro, ele não fica possesso. É importante a gente atentar para isso. Crente autêntico, verdadeiro, que é templo do Espírito Santo, não fica possesso, não tem como ficar. Não tem como ficar. Por quê? Como é que o Espírito Santo vai dividir a sua própria casa se o Espírito Santo está morando ali e aquele crente é fiel ao Senhor, é um crente autêntico? Como é que ele vai dividir a sua casa com o inimigo, com Satanás, com o demônio? Isso não faz sentido. Então, um crente autêntico, verdadeiro, ele não fica possesso. Se alguém, na condição de crente, chegou nesse ponto, ele não está fechado com Deus, ele não é um crente autêntico verdadeiro, ele já deixou de ser. Por exemplo, quando o Espírito se apossava perturbava Saul já tinha perdido a comunhão com Deus fazia tempo. Então é importante a gente atentar para esse detalhe. Indo para o nosso terceiro subtópico, que é o subtópico final, a gente tem a situação da sogra de Pedro. A sogra de Pedro e outras curas. Capítulo 4, versículo 40 vai dizer: ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias lhes traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Quando eles saem, os discípulos de Jesus saem do templo, lá onde eles tinham expulsado o demônio, eles vão em direção à casa de Pedro. Imagina que fosse o templo de manhã, que será sábado. Eles estavam no templo de manhã e depois do templo, perto da hora do almoço, perto do meio-dia, eles saem e vão para casa e vão em direção à casa de Pedro. E eles ficam sabendo que a sogra de Pedro está doente. Jesus Cristo chega ali, faz a cura instantânea, ele faz a cura e a sogra de Pedro se levanta e começa, e já que se levanta, esperta, pronta para trabalhar, procurando o que fazer, procurando uma ocupação, e ela depois a gente vai observar ela servindo a Cristo, servindo a todos lá, servindo com alimentação, atendendo a cada um deles e atendendo, dando um atendimento especial a Cristo, a Jesus. A gente pode observar que Lucas está destacando o poder de Cristo sobre as doenças
assim como ele destacou anteriormente o poder de Cristo sobre os demônios. Ou seja, o Cristo divino, o Cristo Deus, estava ali agindo, trabalhando, sendo mostrada a sua divindade. Quero chamar a sua atenção para mais um detalhe, para observar a diferença entre dom de curar e cura por oração. Isso aí são pontos diferentes e eu sugiro que você dê uma observada, já que nosso tempo é pouco, dê uma observada, procure informações na Bíblia, porque existe uma diferença entre essas duas situações. Quando Cristo estava ali, fazendo tudo o que estava fazendo, era inevitável que a notícia não se espalhasse. Obviamente se espalhou, tanto que ao pôr do sol, como diz o texto, por que ao pôr do sol? Era sábado, e eles tinham vindo do templo, e agora o povo resolveu reunir-se, mas o povo judeu, nas suas tradições, ele só podia se reunir, fazer movimentações maiores depois do pôr do sol, depois que acabasse o sábado, que já seria então no domingo começava então na noite do que chamamos hoje de sábado. Com o pôr do sol, as pessoas começaram a trazer os doentes para que Cristo curasse, para que Cristo trabalhasse nessas pessoas. E então Cristo curou muita gente, Cristo expulsou muitos demônios, libertou muita gente que era oprimida. Ele fez tudo isso mostrando a sua divindade, mostrando o seu poder sobre as doenças e o seu poder sobre os demônios. A nossa aplicação pessoal, ela diz assim: o mesmo Espírito que ungiu Jesus e o conduziu em sua obra terrena, está impulsionando a igreja a executar a obra de Deus na terra. Portanto, não há grandes diferenças, ou não há diferença acerca de mais ou de menos poder para a igreja. Ela tem o mesmo poder à disposição. A mesma palavra que Cristo falou, que ser-me-eis testemunhas em todos os lugares. A mesma palavra que ele falou, que o poder que ele entregava à igreja, ele continua sendo o mesmo poder. Mas é importante a gente entender isso para que possamos então trabalhar em cima da ideia, considerando que o mesmo Espírito que ungiu Jesus, que conduziu Jesus, conduz a igreja a executar a obra de Deus na terra. Aquilo que você faz, aquilo que você precisa fazer, aquilo que eu faço, aquilo que eu preciso fazer como crente para alcançar outras pessoas de alguma forma, tudo isso impulsionado pelo Espírito Santo, que é quem convence o homem da sua situação, real situação de pecador, de que precisa de Deus, de que precisa de salvação. Muito obrigado pela sua audiência, por nos acompanhar, e sugiro a você que faça a leitura do capítulo 3 e do capítulo 4 de Lucas completo, faça uma avaliação junto com a lição para termos um resultado mais amplo. E se surgirem mais algumas dúvidas ou perguntas ou inquietações, você pode também perguntar nos comentários, que procuraremos responder da melhor forma possível. Muito obrigado